Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Serginho Gordicho Magalhães, Beto Nitrini e a mamãe Magris, que não se encontra hoje, está com o Baby Noah por aí, voando as tranças. Tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? Fala, pessoal. A Erika deve estar passando o cartão Black nesse momento com o chimbinho lá, comprando um monte de coisa pra ele. Fala, Vagnão. E aí, pessoal? Tá na padaria da esquina lá comendo Carolina, que eu conheço a Erika, que eu sei. Cartão Black só se ela tiver outro marido com esse tipo de cartão, porque o meu ainda tá com o limite bem baixo, viu? Tá puxado, viu? Vocês passaram bem aí? Como é que andam as coisas, Betão? Como é que tá? Tá treinando, Betão? Opa, sempre. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Betão tá com altas expectativas pra maio, é verdade, Betão? Conta aí pra nós um pouquinho. Expectativas eu não diria, eu tô cumprindo o que me pedem, o que me mandam eu cumpro. O que vai acontecer, nós vamos ver. A gente vai cornetar ele lá em Floripa? Vamos cornetar. Nossa, nem me fala que eu tô ficando nervoso só de pensar. E aí eu queria hoje, como eu tô muito animado, lançar aqui um novo, como é que é, um bordão do café. Novo momento do nosso programa. Não é um quadro, é um momento. É um momento. De indignação, né, Vagnão? De indignação. Café amargo, mas aquele amargo que dói, que chega a doer. Fala aí, Betão, o que você acha? E queria falar exatamente de um ponto aqui, que são as vagas distribuídas no Ironman St. George Mundial. O que você acha disso, Betão? Eu queria escutar... queria ter o Serginho, Marisa, todo mundo. Vamos falar um pouquinho disso daí. Cara, eu acho que era uma oportunidade legal que a gente teve, né? Até quando a gente conversou com o Mark Allen, ele falou, né? Ele falou, o Mundial de São Jorge, de St. George, São Jorge é fogo, né? São Jorge parece que vai ser aqui na Zona Norte o negócio. Vai ser lá no estádio do Corinthians, Mundial de São Jorge. Já tô vendo o logo do cara no cavalo lá, do Ironman no cavalo de São Jorge. Pode chamar também o Mundial de Ogum, né? Também, para alguns. Mundial de também Ogum. Pode, né? Também pode. Então, o Mundial de St. George era um negócio legal, porque o Mark Allen falou, no futuro, vão dizer, o cara vai ter lá um troféu do Mundial, do único Mundial que aconteceu fora de Kona e tal. Mas, de repente, estão entregando tanta vaga pra gente que, tem gente que não fez nem prova de Ironman nos últimos 2 anos e tá recebendo aí o convite pra fazer um Mundial. E aí, perde um pouco a graça, né? Eu acho que o Ironman, a franquia, né, tá indo pra um lado tão, viver de inscrição de amador, que é um negócio complicado, eu acho. Então, eu acho que é meio triste isso, assim, sabe, de ver. Serginho? Ô Vagnão, você lembra quando a gente fez aquele Ironman de Nova York, que foi o único que a gente fez? Não sei se você lembra, mas ele era um campeonato o quê? Norte-americano também. Não era um mundial. Norte-americano, é verdade. Então, e teoricamente todo mundo podia se inscrever e tinha os profissionais lá, mas é mais ou menos isso, né? Também, como que a gente, 2 pangaré lá, tava entrando no norte-americano, quer dizer, não precisou de classificação. Então, eu acho que é o que o Betão falou, os campeonatos e a bandeira Ironman, eles não sobrevivem dos profissionais, é dos amadores, e aí abrindo oportunidade, porque você imagina que o cara vai pagar o que for, né, para poder, como o Betão falou, ter uma medalha, um troféu, muito menos, né, para ter a camiseta lá e falar que participou do Mundial, é isso. Agora, tira realmente o mérito e tira um pouco do valor, né, de Kona e dos outros campeonatos. Eu vou dar a minha opinião aqui, que é o seguinte: você tem diversos atletas que lutam anos e anos para conseguir uma classificação, seja para Kona ou agora para São Jorge, que nem diz o Beto. Aí você tem uma prova em que teoricamente deve estar vazia, né, não ter muitas inscrições, e o Ironman começa a soltar e-mails para uma série de atletas. Eu acho isso uma falta de respeito com quem competiu, com quem conseguiu a vaga, de uma indelicadeza maior que a minha, de estar falando sobre esse assunto aqui de forma clara. Então, eu penso que o Ironman deveria tomar um pouco cuidado, porque eles ainda estão mexendo com o sonho das pessoas. Mas, em breve, teremos outras provas, outros organizadores, e talvez eles vão perder, eles mesmos vão dar um tiro no pé, né? Porque se sonha em conseguir uma vaga, mas imagina aquela pessoa que lutou, que treinou, que se dedicou, conseguiu, e outro que nem competiu ganhou a vaga, né? Você imagina? Eu ficaria putíssimo,
né? Eu ficaria, muito irritado com essa situação, porque daí é exatamente isso, é dinheiro, né? Enquanto o atleta está vivendo ali, de certa forma, de emoção, em conseguir uma vaga, né? Aquela coisa toda, aquele esforço, eles estão pensando necessariamente só em dinheiro. E é um business, nós sabemos, mas deveria ter certas regras, né? Para serem seguidas a todos, né? Tem aquela questão também que a gente já falou sobre mulheres ter as vagas das mulheres, por exemplo, você divide com os homens, sendo que a população de homens é muito maior, e aí depois eles começam a sortear vagas, principalmente no Mundial de 70.3, via Woman for Three, esse tipo de coisa. É muito complicado, porque tem meninas que ficaram em segundo, que não pegaram a vaga, ou terceiro, que não pegaram a vaga, que depois não são sorteadas ou escolhidas e vai a 14ª, 18ª. Quer dizer, deveria ter um pouco mais de cuidado aí com essas regras. E esse tema é o nosso café amargo, nosso café muito amargo, difícil de engolir dessa semana, pessoal. E vamos continuar aqui com o nosso programa semanal. E hoje nós vamos falar aqui um assunto muito interessante, que muito me gusta, falar sobre triatlon com um médico especialista. Hoje nosso convidado é um médico formado pela USP, especialista em medicina esportiva pela Unifesp, doutor em fisiologia do exercício também pela Unifesp, médico do Clube Atlético Paranaense e do COB nas Olimpíadas de Tóquio agora em 2020. Recentemente publicou 2 trabalhos que chamaram bastante atenção e levou participações em podcasts internacionais, como o Triathlon Tiring e o Scientific Triathlon. O primeiro trabalho sobre impacto de volume de treino e experiência na performance do atleta amador em provas de Ironman, e o segundo relacionado a preditores de performance entre atletas amadores em provas de triatlon olímpico. Seja muito bem-vindo ao Café com Tri, Dr. Paulo Puccinelli. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Vaguinão. Que honra, ainda mais com essa apresentação. Nunca alguém apresentou com bastante conhecimento aí os trabalhos, principalmente falando em triathletes e triathlon. Gostei da entonação, hein? Coisa linda. Se você tivesse uma esposa que você não pode falar uma vírgula sem estar correta no inglês, você ia ver o que é você tentar se puxar para falar minimamente da forma correta, né, Betão? Fala aí, tem uma expert no assunto. Tem um expert aí. Obrigado pelo convite, viu? Honrado. É uma honra nossa aqui tê-lo conosco e falar um pouquinho da sua experiência e do seu trabalho. E aí, antes de a gente entrar efetivamente no tema do programa, eu não vou te chamar de doutor, tá, Paulinho? Vou te chamar de Puccinelli, eu já te conheço há muito tempo, fica difícil te chamar de doutor agora nesse momento das nossas vidas. Eu queria que você contasse rapidamente como surgiu essa paixão pelos esportes, pelo triatlon e medicina. Boa. Pode me chamar até de demônio, né? Que já foi... demônio, mocorongo. Mocorongo, demônio. Eu tive a honra de ser seu atleta aí por bons anos. Não precisa me chamar de doutor, não. Bom, a minha paixão pelo esporte, acho que nasceu comigo, né? Acho que desde criança, desde que eu me conheço por gente, eu diariamente treino alguma coisa, né? De criança, natação, adolescente também como atleta aspirante a atleta profissional de natação. E durante a faculdade, depois que eu terminei a faculdade, que eu conheci o triatlon, e aí, por conta do triatlon que eu desenvolvi esse amor aí pela medicina esportiva, e agora tudo faz sentido para mim, no trabalho, viver entre atletas, estudar o esporte e atender aí, promover saúde e buscar melhorar desempenho em todo mundo, seja atletas amadores, profissionais, ou até mesmo gente que está buscando saúde única exclusivamente. Muito legal. Ô Paulo, e aí, entrando no primeiro trabalho, né, que a gente falou aqui, né, que é o do impacto de volume de treino e experiência na performance do atleta em provas de Ironman, como que surgiu? Como foi a ideia e como foi a condução desse trabalho? Como que vocês tocaram isso? Boa, Betão. Assim, isso vai de encontro aí o que eu estava dizendo, né? Eu comecei a treinar triatlon, e aí, como a grande maioria das pessoas que começam, eu tive uma paixonite gigante pelo triatlon, e eu comecei a buscar maneiras de melhorar meu próprio desempenho. E aí comecei a estudar, buscar artigos científicos,
falar, para entender, e aí foi que eu comecei a entender que ingerir carboidrato era importante, que beber água era importante, que dormir bem era importante. E eu comecei a falar isso para os meus amigos, né, para as pessoas que treinavam comigo. E aí eu falei, pô, acho que dá para viver disso, trabalhar com isso, vou ser feliz assim. E aí prestei a prova de residência médica, entrei na residência na Unifesp, e no segundo dia de residência eu fui lá no laboratório de fisiologia, a professora Marília Andrade, e perguntei para ela o que ela achava, quais eram os fatores que ela achava que eram determinantes para o desempenho esportivo de um triatleta amador. E aí ela falou, vamos estudar, vamos ler, vamos buscar na literatura, a gente levantou, e foi daí que surgiu a pesquisa, e a pesquisa acabou tornando-se meu projeto de pesquisa do doutorado. Esse artigo, ele é o artigo do meu doutorado. Então foi isso, basicamente a ideia foi para benefício próprio inicialmente, eu queria entender para aplicar os meus treinos, mas acabou aí virando um trabalho científico publicado internacionalmente. O Paulo, diz uma coisa, vocês analisaram, pelo que eu sei, horas de treino por semana, horas de sono diário, a experiência prévia. Vocês chegaram a alguma correlação fixa para isso? Por exemplo, a partir do momento que aumentam as horas de treino, um percentual, as horas de sono também precisa aumentar proporcionalmente ou não? Ou isso também está correlacionado ao tempo de esporte do atleta, à experiência do atleta? Conta um pouco para a gente sobre isso. Pô, Serginho, assim, é importante começar respondendo essa sua pergunta, dizendo que a gente fez um questionário para abordar essas questões de carga de treinamento, horas de sono e experiência no triatlo. A gente foi uma maneira através de questionários. Obviamente, a gente poderia lançar a mão de individualizar isso, buscar dados mais robustos, mas a gente tinha outras variáveis aí que a gente precisava pesquisar e a gente tinha um tempo limitado. Então, primeiro foi questionários que a gente buscou isso, e uma vez que a gente obteve o resultado de uma prova específica, e isso é um ponto interessante dessa pesquisa, é que todo mundo fez a mesma prova, então a gente tinha um parâmetro específico de uma única prova. E aí a gente correlacionou todas essas variáveis com o desempenho esportivo, ou seja, com o tempo de prova. E pontos interessantes são que o volume de treinamento que a gente questionou em horas de natação, horas de bike, horas de corrida, eles não tinham relação com o desempenho na prova. E as horas de sono também não. Agora, a experiência no triatlon, ou seja, quantos anos o atleta pratica triatlon, foi um dos fatores que mais apareceu correlação com o desempenho. Então, foi um dos fatores mais importantes correlacionados ao desempenho esportivo nessa nossa pesquisa. Paulinho, deixa eu entrar aqui no meio, que eu não tenho perguntas prontas, mas eu fiquei de entrar aqui. Olha que interessante, né? Você não acha que o nível do atleta, os atletas que vocês estudaram, interferiu diretamente nessa resposta? Então, por que eu pergunto isso? Porque a gente teve uma resposta de que menos de 14 horas ou mais de 20 horas não interferiu na performance. Então isso é um problema, e sabidamente a gente sabe que o volume de treino, mesmo em atletas amadores, se tivesse o mesmo nível, isso impactaria. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho dois atletas com a mesma condição, tá? Com VO2 próximos, economia de corrida próxima, limiares próximos, se eu tenho um atleta que treina 10 horas, outro treina 20 horas, com certeza eu tenho uma resposta diferente de performance, isso está claro, e tem inclusive alguns estudos que demonstram isso na literatura. Um outro ponto é que o atleta que dorme 4 horas ou 5 horas teve a mesma resposta de performance do que dorme 9. No próprio trabalho de vocês apontam que existe pessoas que dormem mais e pessoas que dormem menos. Neste cenário, não existe pessoas que respondem mais e respondem menos em termos de volume, ou seja, high e low responders? Bom, assim, Vinão, eu realmente concordo integralmente com você. Não foi o nosso resultado. E aí, quando a gente chega a um resultado que a gente não espera, a gente precisa olhar os dados e questionar os nossos dados. E foi isso que a gente fez. Inclusive, a gente descreveu isso com o fato de que o nível entre os atletas era um range muito grande, e isso com certeza afetou. Além disso,
O nosso N não é um N gigantesco, a gente tinha um N considerável, a gente avaliou 45 triatletas, é um N bom, mas a gente não conseguiu extrapolar isso para uma população, e essa é uma limitação. É óbvio, assim, Wagner, eu concordo com você, não sou um maluco de sair falando aí que quem treina 20 horas vai ter um desempenho melhor do que quem treina 10 horas. Mas a gente precisa entender que muitas vezes volume de treino não define prova, né? Não é um fator que tem tanta importância, na minha visão, mais do que, por exemplo, a experiência esportiva. E é isso que levanta essa bola, e é inclusive isso que eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque eu acho que a sua opinião conta muito mais do que a minha pesquisa, inclusive. Não, de forma nenhuma. A gente tem publicado já, né? Tem duas coisas muito interessantes, que é a experiência prévia do atleta, ela, inclusive a nível de controle central, a gente sabe que as respostas, até para definir que pace que esse cara vai executar durante toda a prova, é determinado pela experiência prévia, ou seja, ele sabe onde a prova termina. Então já é de conhecimento prévio desse atleta, e ele interpreta o quanto ele pode gastar, e isso vai ter uma autorregulação, né? A gente sabe disso, seja informação aferente ou eferente, de quanto ele deve gastar, e aí toda uma análise metabólica corporal de como está toda a estrutura, seja de carboidrato, índice glicose, hormonal, naquele momento, que vai regulando o pace durante a prova. E sabidamente, quanto mais o atleta tem experiência, ele dá resultado. Isso, poxa, eu super concordo. Eu estranhei um pouco, porque quando... nesse caso que eu te falei, vocês defenderam a questão do sono, né? Vocês na discussão, vocês apoiaram, falaram, não, existem os caras que low leapers, ou leaper low, eu não lembro mais qual é a nomenclatura, e caras que dormem mais, dormem menos, mas vocês não apoiaram da mesma forma quem treina mais ou quem treina menos. Inclusive, a minha tese de mestrado foi com volumes e intensidades do Ironman, e com uma amostra um pouco maior, de 900 atletas. Tá, rapidinho, assim, pontos oportunos. Eu acho que volume, ele é muito mais determinante em prova mais longa do que prova mais curta. E essa é a questão. Esse trabalho que a gente está conversando especificamente da pesquisa do Troféu Brasil, né? A gente fez na distância olímpica. Na verdade, a gente está falando... o Beto acho que começou pelo trabalho da doutora Sinesgali, em que você é coautor. Não foi isso, Beto? Isso. Tá, então é Ironman. Só pra gente alinhar, então. A gente tá falando do Iron, agora do longa, e depois a gente vai voltar pro seu... acho que você é coautor, né, nesse, né, Paulinho? E o outro você é... O primeiro autor, isso. Tá. Esse da Rafa, que é o mesmo ponto que eu tinha dito com o Serginho. Ele foi um trabalho feito por questionário. Assim como o Wagner, não tenho certeza, mas acho que o seu também, né? Foi questionário auto-aplicável. Foi um questionário em que eu apliquei. Nós aplicávamos na transição. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe dos problemas de um questionário, né? Mas é muitas vezes a forma que você tem de realizar o trabalho, eu super entendo. Caramba, Wagner, você entrevistou 900 pessoas na transição? Na transição não, Tinha eu e mais seis alunos, né, da Unicamp. 6 ou 7, eu pedi para alguns amigos e treinamos essas pessoas, e aí o questionário era super rápido. O que você perguntou para esses caras? Como que é? O que você perguntou para eles na transição? A gente perguntava qual era o volume máximo dos últimos treinos longos que ele realizou, tanto de corrida e ciclismo, e qual era o pace. A gente queria identificar se os maiores volumes ou intensidades geravam os melhores resultados. E com os nomes dos atletas, você consegue depois comparar com o resultado de prova. Então você consegue ter uma ideia exatamente isso, o que é volume, o que é intensidade. Mas a gente entrou numa seara muito louca. Por exemplo, eu entrevistei o Igor Amorelli e falei assim, qual foi a velocidade média do seu último treino? 31 km por hora. Ah, mentira, né? Ele não pedalou a 31 km por hora um longo, né? Não tem como. É surreal. O cara não ia pedalar 42 de média na prova. Então, só para a gente entender e contextualizar, porque muitas vezes a próprio questionário que a gente recebe de atletas, a gente sabia que tinha um viés que não era verdadeiro. Você pegava e ela falava, não é possível, esse cara não sabe nem o que ele está respondendo. É muito difícil. E aí uma pergunta que eu gostaria também de já colocar, Paulinha, por que vocês não utilizaram os técnicos? Porque os técnicos estão com os atletas. É evidente que vocês teriam que ter um termo de consentimento. Mas não seria importante, muitas vezes, vocês também trabalharem com os técnicos para entender quais reais volumes ou intensidades ou uma série de detalhes, tanto na parte preparatória
como na parte específica, que foi o que vocês pegaram, basicamente a parte específica, 40 dias antes, né? É uma ideia. E acho que dá um bom trabalho isso. Inclusive, talvez, está lançada a ideia de fazer um comparativo entre o testemunho do treinador e do atleta e ver se tem alguma coisa em comum. Muito possivelmente vai dar muita treta. Vai dar diferença, certeza, isso. Curiosidade, você falou que você entrevistava na transição as pessoas, é isso? Na transição, no bike check-in. Eles entravam pro bike check-in e eu pegava eles na saída. Ou seja, eu pegava no momento que ele já tinha entregue a bicicleta e estava teoricamente mais relaxado. Porque é um momento duro de você entrevistar os atletas. Tanto que as categorias maiores a gente não conseguiu analisar, porque deu um N muito baixo. Porque naquela época as categorias começava das menores para as maiores. E o cara queria ir embora, já era já era 6 horas da tarde. Então, mas é bem puxado, essa questão de analisar agora. Eu voltei com umas caixas de Florianópolis bizarras, assim, tipo, um monte de caixa com questionário. Eles tinham que assinar o termo, enfim, foi dureza. Agora é tudo por forms, né? Tudo por... Agora mais fácil, né? Já sai tabulado. E o Paulo, assim, com relação, a gente falou, né, vocês falaram de horas de treino, de sono, de experiência, alimentação, não sei se foi levado em consideração ou é difícil de você colocar isso sei lá, se o cara teve muita perda de peso, manteve peso, composição corporal, ou até pelo fato de ser questionário também, talvez fique mais difícil, né, mas teve alguma correlação nisso também? Bom, nenhum dos dois trabalhos contempla a questão alimentar de cardápio e ingesta. É bem complexo mexer com isso, é bem complexo, porque tem um viés muito grande no questionário em si, o viés de recordação, enfim, tem uma questão toda complexa envolvendo isso. As coisas que o cara vai ocultar, que ele falar que não comeu, mas comeu. Exato. E até de lembrar, e assim, daria para fazer algo de recordatório alimentar, um diário alimentar, mas isso torna bastante onerosa, né, bastante trabalhosa a pesquisa. O que a gente fez no trabalho do triatlon olímpico foi a avaliação da composição corporal. A gente fez um exame chamado DEXA, né, que é um padrão ouro aí de análise da composição corporal, e a gente viu uma correlação significativa entre a porcentagem de massa magra com o desempenho esportivo. Mas isso é muito interessante, é uma discussão bem legal, de que a gente tem bem sedimentado na literatura que a composição corporal é um dos fatores determinantes nos esportes de endurance, e a gente sempre tende a olhar a porcentagem de gordura. Existe uma neura muito grande entre os atletas de ter baixa porcentagem de gordura, é uma competição e inclusive chega a níveis arriscados para a saúde, né? Mas é interessante a gente discutir sobre porcentagem de massa magra, ou seja, porcentagem de músculo, determinantes numa prova de triatlon olímpico. Isso é muito legal. Ou seja, indivíduos que tinham maior porcentagem de massa magra acabaram tendo um desempenho melhor. Óbvio que tem uma proporção, né? São variáveis que têm correlação, ou seja, quem tem mais porcentagem de massa magra, consequentemente tem menor massa gorda. Mas a porcentagem de massa magra foi mais determinante do que a porcentagem de massa gorda. Ô Paulo, e foi percebida alguma relação que fosse comparativa entre as horas de treino de cada modalidade para a performance do Ironman? Quer dizer, vocês desmembraram isso e fizeram esse jogo? Conta um pouco pra gente. Teve trabalho de força? Fez parte nesse questionário também? Boa, Serginho, e sim, a resposta a gente tentou, assim, tentando trazer um pouco a realidade de quem não tem muito contato com uma pesquisa científica. A ideia é a gente tem uma pergunta, a gente tem uma dúvida, a gente quer responder isso, a gente tem as hipóteses, a gente testa essas hipóteses através dessas informações. Então, a gente pegou todas as variáveis que a gente tinha medido e fez correlação entre elas. A gente tem a variável que sofre influência das demais, né, que no caso o desempenho, que é a variável dependente, e tem as variáveis independentes que a gente vai fazendo as correlações. Então, a gente testou tempo de natação, tempo de treino de natação com o tempo da modalidade de natação, tempo de ciclismo com ciclismo, corrida com corrida e também o tempo total.
E, assim, mais uma vez, infelizmente, a gente não achou correlação nenhuma. E aí tem essas questões que a gente já discutiu, que o Wagner já levantou a bola, de a gente ter um N ou uma amostra muito seleta, né? Ou seja, a gente pegou talvez uma parcela específica da prova, e aí, enfim, são limitações de um trabalho. Isso não tem muito que a gente tem que levantar e tem que discutir, óbvio, né? O que não dá, eu acho isso muito legal, desculpa, Wagner, só terminando, que assim, a gente que tem a ciência mais próxima, eu jamais vou falar que o que eu estudei, o que eu achei é uma verdade absoluta. E o Wagner com certeza também não. E muitas vezes o que a gente vê na população leiga, ainda mais agora que a gente virou moda discutir artigo científico, as pessoas extrapolam para tudo. Tem um trabalho aqui que falou isso, então quer dizer que o mundo inteiro é assim. Não, a gente tem que saber... claramente assim todo mundo pensando em alguma coisa, né, nesse sentido. Não, é assim mesmo, as pessoas pegam um artigo e acham que eles não entendem população estudada, eles não entendem a análise estatística que foi feita para determinar resultado, enfim, uma série de coisas. Mas um dos pontos que me chamaram muito a atenção, assim, foi que o calibre do atleta, eu acho que uma das dificuldades dos atletas, por exemplo, que vocês tiveram, né, na questão do Ironman, é que o calibre dos atletas era muito diferente, né? Vocês colocaram lá que vocês tinham atleta que fizeram ali para 4,7, né? E tinha atleta que fez acima de 6, ou seja, quando você coloca tudo isso numa análise, é muito difícil. Então, talvez uma outra seleção mais interessante, né? E nós tentamos no nosso trabalho, por exemplo, tentar determinar essas questões, tanto o tempo de triatlon, quantos Ironman já tinham feito, qual era o pace mínimo que esses caras teriam que ter, qual é o pace máximo em termos de lento, né, que esses caras seriam, para poder ter uma ideia do que seria, que é uma das questões do doutorado agora. Mas é muito difícil realmente você executar esse tipo de trabalho e ter respostas assertivas para um grupo gigante, e muitas vezes a gente acaba caindo em conflito com as respostas que o trabalho nos oferece. E nós não temos o que fazer. Temos que publicar e falar, isso aqui foi o que eu encontrei nessa análise, nesse momento, com essa população. E é assim que funciona, né? Mas assim, Wagner, eu acho que dando um apanhado geral, né, e inclusive dentro de um trabalho científico a gente tem a última parte que é as practical approaches, né, ou tipo, o que a gente achou no fim das contas, qual é o resumo, o que a gente leva para a sociedade com o nosso estudo. Eu acho que o maior ponto é assim, tentar mostrar para os atletas, principalmente os iniciantes, os que têm poucos anos de triatlo, não adianta os caras ficarem 20, 30 horas treinando, que ele precisa esperar o processo agir, né? Precisa ter uma bagagem aí, uma estrutura, uma maturação, precisa ter algo aí que só o tempo vai trazer. E aí a gente entra todo nesse cerne de discussão de cortar caminho e gente que quer performar igual gente que está há 10 anos aí treinando. Não, aí eu vou fazer uma pergunta agora de interesse particular. Paulo, e a idade? Sabia. É isso que eu quero saber. Quer saber se os velhos foram detectados. Ele quer saber. O Betão me mandou mensagem ontem, falou, a gente combinou, isso aqui é um trechinho combinado. Eu levantei, aí a bola ele cortou. Esse negócio que eu falei de experiência, o Betão abriu um sorriso daqui a aqui, né? Agora mas se fosse só isso, tava ótimo, viu, Paulinho? Vamos lá, da idade. Isso é assim, talvez uma das discussões mais comuns que eu tenho com os pacientes, né? Tem muito paciente que fala, mas eu tenho tantos anos, será que isso não está me afetando? Tá? A gente tem, já dando um spoiler aí, a gente está na iminência de publicar um artigo agora, a gente já submeteu a uma revista internacional, que a gente fez um levantamento dos resultados de Kona dos últimos 20 anos. A gente pegou 20 anos de Kona e viu os tempos dos 5 melhores de cada categoria e comparou esses tempos entre eles as idades. Então, cada age group comparado, o 18, 24, 25, 29, dos últimos 20 anos. Então, é um N de 30 mil, é gigantesco o N, óbvio. É só o tempo, a gente não levou mais nada em conta, só o tempo de prova.
E a gente tem um corte muito bem definido a partir dos 50 anos. Então, de 18 anos até 49 anos, a gente não tem diferença estatística significativa, tanto nos homens quanto nas mulheres. Isso é muito legal. E isso nos traz uma discussão muito interessante. Óbvio, a gente está falando dos 5 melhores do Mundial, né? Ou seja, a gente selecionou bem um ponto, uma população específica, e a gente fez isso porque se a gente pega a população total do Mundial, a gente cai no mesmo problema que o Wagner falou no começo, que a gente teria um range muito grande, porque apesar de ser Mundial, a diferença de tempos é gigantesca, porque tem gente ali que classificou, tem gente que foi sorteada, e agora ainda mais tem gente que está sendo doada a vaga, né? Então, esse ponto é interessante. Tudo isso para dizer que não se preocupe muito com a idade se você ainda não tiver 50 anos. Se você tiver a partir de 50 anos, aí a gente precisa conversar, precisa ver, enfim. Aí, mesmo assim, pode ser que você seja um outlier, né? Como a gente tem um exemplo pontual, mas é um exemplo bem interessante do Nicolas, né? Que é um nadador que aí é o recordista mundial com 43 anos, tetracampeão mundial. Não, eu perguntei porque, assim, claro que quando a gente fala, né, de 18 até 49 anos, se a gente for analisar aí, até eu tava conversando, quando a gente gravou com o Bob Babbitt, depois eu até conversei com ele, né, ele falou você tem que ir pra Kona um dia, nem que seja pra tomar um café. Que aí eu falei pra ele que eu tava no 45, 49, ele falou, 45, 49, ele falou, entre 35 e 39 e 45, 49, você tem que quase ser um profissional pra classificar hoje em dia, porque é um período ali que tá todo mundo, os caras que classificam são muito fortes. Nas categorias mais baixas ainda, o pessoal é muito novo, né? Às vezes até não tem, como amador, ainda não tem uma condição financeira, não tem uma situação econômica estável, uma vida estável para poder se dedicar ao treino, né? Apesar de depois que a gente consegue ter a vida mais estável econômica, a gente tem menos tempo. E até o pessoal que tá mais velho também, depois dos 50 já começa a cair. Então, até engraçado, até o que você falou faz sentido, né? Que o forte mesmo dessas provas longas está nessa idade aí, né? Do 35, 39 até o 45, 49 no amador, né? Sim. É só um ponto, assim, tem um pontos interessantes. Apesar de não ter diferença estatística significativa, então, uma vez que isso não nos mostra no trabalho estatístico, né, nos moldes estatísticos, a gente não pode falar que é diferente, mas um ponto interessante é que a melhor categoria no masculino é o 35-39 e a melhor categoria no feminino é o 30-34. Eles não têm diferença depois dos demais, mas se a gente pegar o número menor bruto, a média puro, menor, né? São nessas idades. Mas, assim, a minha impressão, e até queria ouvir vocês, assim, era que a minha opinião é que está cada vez, assim, a profissionalização dos atletas amadores está cada vez mais gritante, assim, na minha impressão. Não sei, eu acho que vocês têm mais experiência e mais tato com isso do que eu, mas é o que eu tenho visto e o que eu tenho observado, é a opinião pessoal só. Acho que o Wagner pode falar melhor do que eu disso daí, Wagner. Eu tenho uma opinião depois sobre isso. Eu quero deixar o Wagner porque ele vai ser mais técnico e eu vou dar um ponto de vista aqui diferente. Eu não sei nem se eu serei mais técnico, mas o que acontece é que você tem uma gama de atletas amadores que tem uma condição de treinamento e descanso igual ao profissional. E você tem aí, em determinada categoria chamada amadora, atletas que não treinam triatlon de forma profissional. Ou seja, elas têm ali 20, 25 horas de treino na semana, elas e eles descansam muito mais que um outro atleta amador que já tem 18 horas ou 20 horas, só que com uma carga de trabalho que deve ser contemplada na carga total de treino desse atleta, que muitas vezes não é. Ou seja, a recuperação desse atleta é muito menor. Inclusive, no próprio trabalho eles citam isso e sabidamente a gente tem que interpretar esses dados. Então, eu acho que o Paulo foi muito feliz quando ele coloca essa profissionalização dos amadores. Veja, existem atletas, inclusive, você pega alguns atletas que deixaram o profissional, você tem 2 anos, né? Você deixa o profissional, você tem 2 anos para competir no amador.
2 anos essa pessoa não parou de treinar, ela continua treinando da mesma forma, ela simplesmente deixou de competir no profissional para competir no amador, ou seja, ela vai ganhar a prova, ou ele vai ganhar a prova naturalmente, né? Você imagina, por exemplo, um Colucci migrando para o amador, o que acontece? Você imagina qualquer profissional migrando para o amador, o que iria acontecer? Não tem como, né? É uma discrepância muito grande. São 2 anos, Wagner, é isso? 2 anos. Mas olha só que engraçado. Mas o Adriano Bastos está há 10 anos, já passou os 2 anos dele, já está amador há 10. Quanto tempo ele está? O Adriano? O Bastos. Não, mas ele quando, assim, se você competiu no profissional vamos entrar nessa série. Você fica 2 anos. Não, você fica 2 anos fora, aí você volta, aí você compete o tempo que você quiser depois. E assim, você não precisa voltar para o profissional. Mas assim, por exemplo, recentemente nós tivemos um caso de uma atleta que competiu no profissional numa prova em Brasília e que foi competir no amador numa prova de Ironman. Ou seja, você entendeu como é confuso? O que eu sou? Eu sou profissional, eu sou amador, eu vou competir no profissional, porque neste caso, como não era uma prova oficial do Ironman, ela poderia competir. Só que não tem nexo, entendeu? Não, assim, é evidente que você não tem o que fazer. Da mesma forma que você não tem o que fazer, por exemplo, quando um atleta profissional se aposenta, e você não pode encerrar a cadeira e falar assim, agora que você se aposentou do profissional, você não vai mais fazer triatlo, amigão. Vai ser proíbe, cara, você nunca mais vai poder fazer nada. Amadorzinho lá. Não tem como, né? Eu acho que a descrição, quando a gente fala profissional, eu não sei, na minha opinião, talvez não... Eu acho que, sei lá, o atleta de elite, ele explica melhor do que o atleta profissional, porque o profissional, tudo bem, eu entendo que na origem ele viva daquilo, da profissão do esporte, né, quer dizer, ele se alimente daquilo, todo o fruto, e justamente o que você está falando, que tem muitos amadores com potencial que tem tempo para treinar, o esporte não é o modo de sobrevivência, então ele não tem uma responsabilidade, né? Óbvio, tem a pressão de performar, mas se não performar também não vai faltar de entrar dinheiro em casa, né? Ou como profissão, não tem cobrança de patrocinador. Agora, tem uma coisa que tem cada vez mais que eu queria colocar na mesa, que é o seguinte, o acesso, que eu já falei várias vezes aqui, é informação, porque eu acho que há muitos anos atrás, os atletas de elite, eles não tinham essa informação hoje que está por aí. Ele tinha que recorrer a um coach como vocês, a grandes profissionais, para poder aprimorar, treinar. E hoje eu vejo que todos os amadores eles têm acesso a tudo. Segundo, tecnologia. O que era só para os profissionais ou para os de elite, hoje, o cara, aquilo a gente já falou várias vezes aqui, vou ser repetitivo, ele vai comprar um mesmo equipamento que dá performance, que é uma bicicleta, ou seja o que for, que um profissional pode ter acesso. Então eu acho que as opções de acesso aí, não só a informação, tecnologia, treino, e se o cara tiver um potencial, e aí, né, ele realmente vai subir o sarrafo como amador. Essa é a minha opinião. Isso é uma das variáveis, Serginho, é o cara ter dinheiro, né, para ter os recursos e ter um potencial. Mas muitas vezes, Serginho, ele não tem outras características de fenótipo para realizar isso. E mesmo, e você entendeu? Porque a grande maioria tá lá atrás. Você tem um grupo seleto, uma elite amadora que vive para isso, né? E nós sabemos disso. E não tem problema nenhum, porque é assim que funciona, eu acho que é legal. É isso que eleva o nível, é isso que deixa o esporte conhecido. A gente ganha dinheiro com isso não tem problema nenhum. Mas, realmente, para aquele amador que tem uma outra condição bem amadora mesmo, né, por mais que ele tenha um perfil genético importante, por mais que ele tenha equipamento, ele não vai chegar. Ele não vai chegar. Ele tem um componente do treino, que é o descanso, ou seja, a absorção de carga de treino. Ele não tem isso, o outro tem de uma forma expressiva, então ele consegue treinar mais, ele consegue absorver melhor esse treino, ele consegue performar. Então o fenótipo é super importante, é o que define, é o que separa o amador do potencial atleta de elite, é essa genética, é esse fenótipo, né? É isso que a gente tá falando. Genética é uma coisa, fenótipo é outra, mas tudo bem, era mais ou menos isso. É isso aí. Não vamos entrar muito nessa seara, porque isso é polêmico. A gente tem que fazer um programa só pra bater isso daí, se for. A gente não pode. Nosso convidado tá aqui, vamos extrair mais. O Paulo já jogou passou a bola, alguma vez por você, Paulo, ou pelo Vagnão, atletas que vocês olhavam e falavam, esse cara
é um atleta de elite, mas o cara não quer ser, ele é amador? Já passou ao contrário? Não, é curiosidade. Eu vou te dar um exemplo, Beto Nitrini, é um cara que tem potencial, mas É um dos maiores desperdícios. Não, o Beto nem tanto, mas já passou, no meu caso como treinador, vários atletas com potencial de performar. Olha que interessante. O potencial de performar, quando a gente olha, muitas vezes nós olhamos em termos de treinamento, né, o que o cara consegue executar, mas não, esquecemos de algumas outras características do treinamento que envolvem, seja a parte técnica, a parte tática e a psicológica. Quando eu não tenho esse arcabouço, né, porque eu tenho físico, eu não tenho as outras, esse cara não vai performar. E muitas vezes o que impacta diretamente nos atletas, principalmente de longa duração, no meu ponto de vista, é a questão psicológica. Porque esses caras estão envoltos ali numa pressão de performar associado a uma cobrança que ele se impõe e a mídia social também impõe nesse cara, que fudeu. No meu ponto de vista... Vamos lá, vamos voltar para a pauta aqui, que é polêmica. O Dr. Paulo Putinelli, por favor. Eu quero saber o que o Paulo pensa, pô. Vocês deixaram eu falando aqui, então quero saber o que o Paulo pensa. Eu tô me esquivando aqui porque, assim, eu tô doido para soltar várias bombas, né? Várias coisas polêmicas. Não tá esperando. Pode ir que ele gosta. Vai que ele agora, gosta. Se não falar, a gente nem encerra o programa hoje. A gente aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, a gente falou isso, né? Que podcast bom é podcast polêmico, que as pessoas discutem, e o Café com Trigo, marcadamente, pelo menos na minha visão, as que eu escuto, eu gosto porque é porrada para todo lado. Mas voltando nesse cerne de quão bom pode ser um atleta amador, um profissional, a minha opinião polêmica é que os atletas profissionais, a questão genética, ela tem uma relevância considerável, uma vez que a questão de treinamento, descanso, alimentação, ela é mais equalizada. Agora, no esporte amador, é polêmico isso, a galera vai me odiar bastante, na grande maioria das vezes, os melhores são os que treinam mais, que têm melhores condições de descanso, que têm melhores condições de alimentação. Então, no fim das contas, os atletas amadores bons, eles não podem cantar de galo, que são super atletas, que nasceram para o esporte. Na grande maioria das vezes, eles só têm mais dinheiro e mais tempo para se dedicar. Eles são privilegiados, vamos dizer assim, é uma palavra. Óbvio, eu acho que o Vagnão foi muito feliz no sentido de que tem uma questão psicológica, do cara aguentar a carga de treinamento, porque assim, não é fácil. Treinar 20, 25 horas para um atleta amador, que trabalhe ou não, mas mesmo assim ele não vive disso, é muito pesado. Um atleta profissional, é a vida dele, ele olha para aquilo e fala, eu preciso fazer isso aqui. Um amador, não. Então assim, eu não tiro o mérito de quem anda na frente, no amador. Mas não vem cantar de galo que nasceu pro esporte, que tem o gene, e olha, eu fiz o meu mapa genético aqui, paguei R$5.000, foi pra Itália, voltou, e olha aqui. Porque assim, aparece muito no meu consultório isso. Ai, doutor, fiz um teste genético, olha aqui. Aí eu, olho e falo, cara, tá vendo? Esse teste genético me fala muita coisa. Porque deixa eu te mostrar uns testes genéticos aí. Eu pego uns testes genéticos de atleta profissional que, inclusive, na minha pesquisa, a gente fez um mapeamento genético. Então, cara, tá vendo? É mais ou menos parecido. Porque esse sistema genético dentro do esporte, a gente tá engatinhando muito ainda. Essa é a minha impressão. A gente, tem um mundo a explorar, né? Ainda tem muita coisa. Então, é isso, assim. Não, no fim das contas, tem gente que canta de galo e tem gente que, pelo contrário, eu acho que o Vagnão vai concordar muito com isso. Betão, por viver muito também, tem gente que não tem condição de andar na frente, porque trabalha muito, porque tem uma vida familiar complexa, e aí começa a largar a mão dessas outras vertentes importantes da vida, e aí desanda tudo, casamento que se termina, emprego que se perde, e o cara vive aquele momento, ele eventualmente conquista a vaga sonhada dele, mas aí a hora que ele olha para trás fala, ferrou, não tem mais vida, não tem mais amigo. Eu ia falar isso, Paulo, que na verdade, cara, o que a gente tem que pensar também, a gente fugiu um pouco da pauta, mas estamos entrando numa outra pauta que é muito legal aqui também.
Porque, cara, na verdade são escolhas, né? Eu acho que cada um faz as suas escolhas e cada um é responsável por elas, entendeu? Eu acho que cada um tem que achar o seu caminho para ser feliz no esporte, fazendo esporte do jeito que você gosta. Se o seu... Não gosto muito de me usar como exemplo, mas, cara, eu tô aqui fazendo esporte triatlon há 25, 26 anos. Cara, puta, tô feliz. Talvez você poderia ter feito melhor? Poderia, mas talvez não tivesse visto meus filhos crescer como eu vi, talvez não tivesse casado com a Dê aí há tanto tempo, né? Talvez não tivesse na posição que eu tô na empresa. Então, são escolhas que você faz. Disney, né, Betão? Oi? Você imagina quantas viagens você teria perdido pra Disney? Então, não ia pra Disney todo ano. Aliás, faz tempo que eu não vou por causa desse Covid maldito, mas logo estaremos lá. Mas, cara, então são escolhas que a gente faz. E ninguém tá errado nas escolhas que fez, né? Eu acho que esse que é o ponto principal que tem que ter essa coisa. E não pode se comparar com os outros, porque você não sabe as escolhas e os ganhos e as perdas que a outra pessoa lutas, teve. Né? As derrotas. E, Betão, e aqui a grande verdade é que ninguém tá falando mal. Exato, é isso aí. Trabalhar menos e pode ir pra treinar, porque claro, eu queria também, pô. Trabalhar e só treinar. É isso aí. Mas você ia treinar mesmo. Eu acho que não. Lógico que não ia. Eu acho que não. Eu ia arrumar outra coisa. Eu ia dormir. Fazer alguma outra coisa. Mas, lógico, enfim. Que não. Agora, o que acontece? A gente não tá querendo falar que, porra, quem tem uma possibilidade de treinar mais e dormir menos. Não pode, né? Ou quem anda lá na frente. Não, de forma nenhuma. Engraçado que a gente gosta dessas pessoas e a gente idolatra essas pessoas. Pô, é um mérito, né? Existe um trabalho duro por trás. Não a gente fala, eu tenho mais tempo, eu durmo mais e por isso eu performo. Não, tem trabalho duro por trás, a gente sabe disso, isso é importante colocar. Mas também não podemos ser hipócritas e dizer que essas pessoas não têm a facilidade, né? Uma outra facilidade que alguns atletas amadores, mesmo com potencial, não têm, não é verdade? É isso que a gente queria dizer. Vamos voltar para a pauta agora. Eu adoro essas conversas do boteco, mas é essas conversas que eu gosto. Não, mas é legal mesmo, porra. É isso, pra isso que a gente tá aqui, né? Vamos lá. A gente faz a pauta, se precisar sair, a gente sai. Se precisar voltar, a gente volta. Se não precisar voltar, a gente não volta também. A gente manda aqui. O único lugar que a gente manda é aqui hoje. Então, vamos aproveitar. E o Betão falou das escolhas, ele tá certo. E eu acho que a gente que tá há muito tempo, o Betão falou 20 e tantos anos, eu também comecei em 97, então faz tempo. A gente tem fases da vida que a gente vai mudando também, né? A fase ainda quando você, antes de casado com filho, separa e fase de mais trabalho, menos trabalho, eu acho que essa inteligência de usar o esporte dentro da sua escolha a favor, né, de coisas positivas, que é importante. Agora, se for escolher também por performar, sendo amador, tá tudo certo também, né? Tem gente que é mais competitiva e que gosta. Mas vamos lá. Paulo, no segundo trabalho que vocês avaliaram, né, os preditores de performance em amadores em provas de distância olímpica, como que foi conduzido esse trabalho? Né? Como que vocês selecionaram os atletas? Teve uma prova utilizada como base para fazer essa análise? Boa. Sim, a gente decidiu uma prova específica e era importante que fosse uma prova única, porque ela seria a base da análise, né? Não tem como no triatlon a gente pegar provas diferentes e analisar elas como iguais, nunca. E isso é muito comum eu ouvir, o cara fez meio Iron para 4,20, eu fiz 4,40, são outras provas. E aí, cara, começa a me dar formigar, minha mão começa a formigar, assim, né? Começa a ranger os dentes. Enfim, a gente escolheu o Troféu Brasil, 2016 foi que a gente fez. Foi difícil, porque a questão aí da organização já estava balançando, como atualmente ainda continua. Então, mas a gente conseguiu a divulgação através de rede social e tal, e pedimos para o pessoal entrar em contato, eles foram lá no laboratório, e a gente fez os testes, né? A gente fez um teste na esteira, né? Um teste progressivo máximo, aquele famoso teste incremental de VO2 máximo, e fez a análise da composição corporal e fez o teste genético, além daqueles todos questionários que a gente passou aqui antes. Muito bom, muito bom. Bem interessante as escolhas aí. É muito engraçado ver, Paulinho, que os caras fazem as perguntas, o Serginho, depois você fica olhando pra cara dele, você responde, ele fala, caraca, o que os caras fizeram? Ele não tá matusquelando, ele não entende. É muito louco, você olha pra cara dele e tá falando, e agora? Tá tipo, sabe quando parece a tela preta, a tela azul? Eu já tava lendo a outra pergunta aqui, entendeu? É isso que eu tô fazendo. É muito legal. Porque
Deixa eu perguntar. Que Eu vi precisa que ficar vocês cuidando de fizeram- você ainda na gravação, tem essa ainda. Isso é um problema. Se eu tô com o remédio descontrolado, Então. fora de dose, dá problema. Agora deixa eu falar aqui. O Paulinho me falou uma coisa, eu vi que vocês fizeram com a esteira, né? Você falou com a esteira, mas vocês fizeram um VO2. Na esteira a gente sabe que tem uma diferença aí pro ciclismo, e mesmo assim depois vocês correlacionaram velocidade limiar, VO2 e uma série de coisas ali. Se não me engano, fizeram também com a velocidade aeróbia máxima, enfim, uma série de coisas. Como que vocês fizeram? Vocês usaram aquele artigo que faz a correlação para achar os dados do ciclismo? Bom, a gente, mais uma limitação do estudo, e infelizmente eu também gostaria de ter feito um FTP ou qualquer outro teste na bike, mas a gente teria que aumentar uma visita ao laboratório. Então imagina, você ser voluntário de uma vez que você já tem que ir 2 vezes no laboratório, alguém fala, não são 2, são 3, você já, putz, então melhor não participar, enfim. A gente só fez na esteira, a gente fez o VO2 máximo, a velocidade limiar, a frequência de limiar, a velocidade aeróbia máxima, e a gente tentou extrapolar isso para a bike, com uma correlação que é determinada na literatura. A gente não achou grandes resultados ou grandes associações, a não ser a questão da velocidade aeróbia máxima. Isso é muito legal, esse é um dos pontos mais importantes dessa pesquisa, que é a velocidade aeróbia máxima ser o principal preditor de desempenho na prova. Só para contextualizar, a velocidade aeróbia máxima é a velocidade que o indivíduo termina o teste, ou seja, a velocidade mais rápida que ele consegue atingir no teste antes de parar, antes de pedir para desligar a máquina. Esse valor, essa velocidade, ela foi até mais importante, inclusive, que o VO2. E isso nos traz a possibilidade de dar uma importância, a devida importância para os testes de campo, que o Wagner adora, e ele está muito feliz, e ele vai comentar isso infinitamente agora, tenho certeza. Agora com aval do doutor, aí eu vou escrever by Paulo Puccinelli, aval, assim, ó, você manda aqui uma assinatura que eu vou colocar embaixo. Mas eu vou já te falar em primeira mão, nós adquirimos recentemente um VO2 Master. Então agora a gente vai fazer os nossos próprios testes de campo com alguns atletas e vamos gerar vários dados do teste metabólico, aquele teste que eu te falei lá atrás sobre FatMax, que agora vocês estão falando pra caceta dessa história do FatMax, Velamax. FatMax é comigo, eu quero fazer esse exame aí do FatMax. O FatMax vai dar... Não, vai dar muito baixo o teu FatMax. O Wagner, ele gosta tanto de FatMax que agora ele arrumou um cara que fala mais de FatMax que ele. Então tá os dois, eles uniram as forças, assim. Tá um negócio... vamos treinar junto agora. Ele e o Ronaldo... Então, mas nossa, o Ronaldo é louco, é mais um louco para atormentar aqui, mas é bom, porque dá ideias boas. O Ronaldo com a gente agora, a gente consegue executar outras coisas que a gente não tinha braço para fazer. Olha, a Érica chegou aí atrás, você não vai chamar ela para dar um oi pra gente, não? Dá um oi, Érica, dá um oi. Oi! Por favor, né? Tô na função mamãe, desculpa. Você viu quando ela tá cansada? Oi! Porra, não, já acordei, já treinei, já fiz comida, já cuidei da criança, já trabalhei, já mandei e-mail. Tem que cuidar do Vagnão também, que dá trabalho. Podcast, né? Veja bem que, só um comentário aqui. Aquela situação que falam, porra, perdi a mulher porque foi mãe. É verdade, você fica falando, fiz isso, fiz aquilo. O marido nem passou perto, velho. Passou você. Fiz isso, fiz aquilo, não sei o que lá. Bom, ou seja, senhores, vocês estão falando agora, minha fala. Ou seja, não casem por outras coisas também, mas não casem, porque isso é um ponto importante. Fiz comida pro senhor. Agora vai apanhar, ó, tá vendo? Agora corta a comida dele, Érica, corta a ração dele. Lá, viu? Momento treta do casal. Muito legal isso aí que você comentou, mas mais uma coisa, tá? Sempre que vocês forem fazer pesquisa, tentem acionar algumas assessorias esportivas. Ao invés de acionar o organizador de prova e ir direto no atleta, aciona assessorias esportivas, que muitas vezes esses técnicos eles têm uma relação. Por exemplo, a gente vai usar uma amostra grande para o doutorado e para o mestrado do Ronaldo, em que a gente vai usar os nossos atletas. E uma vez que eu falo para o atleta, olha, tem que fazer isso, você tem que fazer isso, evidente que eu vou convidá-lo no primeiro momento, mas o nível de importância e cobrança que vai se ter, a gente consegue. Então, muitas vezes, e você veja que os atletas cobram informação,
Os atletas querem os artigos, eles querem que você estude, mas se eles próprios não conseguem ser voluntários em pesquisa, como que a gente tem a informação e para passar para eles as nossas descobertas? Então a gente tem que começar a movimentar nesse cenário, sabe? Com certeza, Wagner. Não, com certeza. Essa pesquisa a gente foi atrás das histórias. A questão é que na última etapa do Troféu Brasil era um momento, assim, inclusive falei com você, lembra? Talvez você não lembre. Eu acho que eu já treinava, já era seu aluno. Já te dava muito trabalho, tá doido. Até que eu te deixei em paz. Acho que quando eu falei ao Wagner, vou parar, dar um tempo aí de teatro, você falou, nossa, graças a Deus. Nossa senhora, nem me fala. Mas, Paulinho, já que você falou que você gosta de polêmica, eu vou fazer uma pergunta pra você. Isso, o final aqui do programa é um momento polêmica agora. Você que é um cara que é médico do Atlético Paranaense, jogador de futebol, é atleta ou não é? Não, peraí, deixa eu complementar. E pelo que eu vejo, a sua função é correr no campo, jogar um spray e sair correndo de novo? É isso que eu quero saber. Quantos tiros, né? Vamos lá. Primeiro, cara, eles são muito atletas, são super atletas. São atletas com outras valências, outras características. Quando eu vejo eles treinando e vejo eles jogando principalmente, me assusta a capacidade deles de recuperação. Eles atingem altas velocidades, várias vezes, mudança de direção, velocidade de reação, uma coisa que dentro do esporte de endurance a gente não tem, que é a tomada de decisão fina, de decidir entre 4, 5 possibilidades. Então, assim, óbvio... Alguns, né, Paulinho? Não. Outros têm ali né? É meio belulu ali, né? Tô falando na média. Então, assim, essa briga de jogador de futebol não é atleta, tal, assim, talvez num passado não muito distante a gente via isso, mas hoje em dia, dentro do futebol profissional, não tem espaço para esse tipo de jogador. Todo mundo precisa marcar, todo mundo precisa correr. Agora, com a alfinetada do Wagner, a mesma analogia de sair correndo e jogar água é a mesma se um treinador, a única função do treinador é apertar o cronômetro e falar vai. Essa é a mesma função? É o que a gente vê. Boa, Paulinho. Nem o cronômetro ele tá apertando porque ele não tá acordando pra ir no Ibirapuera, viu, Paulo? Eu vou te falar. A bateria faz tempo, viu? Vou te dizer que tá ruim no meu cronômetro. Tá difícil dele acordar. Mas foi uma boa analogia, gostei. Vou usar com os outros técnicos. Mas, vamos lá. Aí pra gente ir pro encerramento. Primeiro, eu queria que você contasse, a gente tem, né, os nossos 2 momentos de encerramento aqui. Então, primeiro, queria que você falasse algum ídolo que você tem no esporte, quem foi um ídolo, pode ser no triatlon, pode ser na natação, pode ser em qualquer outro esporte. E aí depois o Vagnão vai pro momento preferido dele. Cara, assim, eu acho que um ídolo de infância que continua sendo um ídolo, agora não mais no esporte, mas na vida, eu acho que é o Gustavo Borges, é um cara que eu gosto muito e tive a honra de conhecer ele, conhecer a família dele, a esposa, a Bárbara, enfim, é um cara que eu tenho uma admiração gigantesca. O cara brilha ainda, continua brilhando, tem lá os negócios dele, o Instagram sempre tá postando coisas muito legais, então é um cara que eu tenho como referência aí. Foi um dos caras que... A primeira Olimpíada que eu tenho recordação, que é 92, foi aquela Olimpíada que ele brilhou. É um cara que, pra mim, é referência aí. Sensacional. E agora vamos para aquele momento que eu super curto, que é o momento roda presa. Você já deve ter escutado, ouvido falar. É um momento que que você vai abrir o seu coraçãozinho peludo e vai nos contar algum momento, alguma gafe, mas aquela que dá vergonha, Paulinho. Não vem falar, furou meu pneu. Não, tem que ser aquela, olha, tava pelado, tirei a roupa de borracha no meio do Ironman. Tem que ser uma coisa nervosa. Vamos lá. Cara, pelado eu já fiquei numa transição, numa T1, que não faz muito tempo, inclusive. Foi numa prova da EV e eu tava muito frio, cara, e eu tive a brilhante ideia de nadar de sunga com roupa de borracha. Então, aí na T1 eu falei, eu vou nadar de sunga, na T1 eu tiro a sunga e coloco o macaquinho, cara. Só que, cara, não sei se já fizeram isso, você tá molhado, né? E aí o macaquinho não entrava por nada, e eu fiquei peladão, fiquei lá, paguei pela... A sorte que, assim, como eu saí no primeiro bloco, tinha pouca gente ali na T1, então pouca gente viu, mas
Eu acho que o momento que eu mais tenho vergonha na minha vida de triatlon, eu já falei isso uma vez, a primeira prova de distância de meio Ironman que eu fiz foi o Dash, aqui em Floripa. Foi em 2012 e eu fiz a prova inteira com um óculos de natação no pescoço. Então eu tenho várias fotos, eu saí da natação, em vez de tirar o óculos para cima, eu empurrei ele para baixo. Então eu pedalei e nadei de óculos de natação no pescoço. Então eu tenho essas fotos muito bem guardadas. Essa o Nudes, você tem a foto para mandar pra gente? Não, tá Nudes, passando por aí, tá rolando, Vagnão, você não viu na internet aí? Direto. Se tá rolando, eu já tenho uma coisa muito importante para dizer. Tava muito frio, pessoal, então não o tamanho do documento. E a defesa estava muito frio. Boa, mano. Ó, queria te agradecer, foi muito legal, cara. A gente, foi bem bate-papo mesmo, mas foi um episódio bem legal, cara. Rodou bem legal. Aí, antes da gente encerrar de novo, Wagner, eu vou pro meu momento. Agora tem um momento Xuxa, que eu sempre mando os abraços aqui, né? Então eu vou mandar um abraço para todo mundo tem as pessoas que curtiram os Faustão, episódios, que comentam. Você tá meio Faustão hoje, né? Tô, né? Vou trazer aquele papelzinho desse tamanho Silva, que ele tem, né? Betão Silva. Não, porque tem o pessoal que sempre comenta, né? Então, a Raquel de Oliveira, Tami Pereira, o Léo Vegetal, o Lucas Martins e o Brenner Belozzi, que mandaram aí, sempre comentam os episódios. Queria mandar um abraço pra todo mundo aí. Léo Vegetal, putz, eu tô imaginando como que é o Léo Vegetal. Gente boa, pô. É o tipo de coisa que você não pode imaginar, né, Sérgio? Desculpa, você agora comeu bola, né? Paulo, obrigado, viu, pelo papo. Eu não entendi nada do que você falou ali, só perguntei, tô brincando. Volte mais vezes, você aqui tem cadeira cativa quando quiser, viu? Eu que agradeço. Eu juro que eu estava bastante ansioso por esse convite. Eu ouço com frequência o podcast, parabéns pela iniciativa, porque é um podcast diferente, é um podcast direto ao ponto, sem papas na língua, e não poderia ter sido diferente. Eu gostei muito, sabia que ia ser um papo bem legal, gosto muito de vocês. Parabéns aí pelo podcast, parabéns pela assessoria. O Wagner sabe que eu sou um fã de como vocês encaram o triatlon de maneira séria. E agora cuidem do Ronaldo, porque virou o Super Saiyajin agora, a TT, né? Juntou duas grandes forças, então eu tô certeza de sucesso absoluto. Obrigado, Paulo, obrigado pelas suas palavras. Betão, eu queria aproveitar aqui, né, para a gente contar aquela nossa novidade, aquele nosso plano, que muito em breve o Café com Tri vai ter o estúdio próprio de gravação dele, onde a gente vai voltar a se encontrar para fazer as nossas gravações, o que sempre era muito legal, e com a pandemia a gente acabou sempre gravando remoto, então a gente volta. Os nossos convidados também vão ter um lugar bacana onde a gente vai se encontrar e gravar. E o mais legal, a gente está prevendo começar a fazer as gravações ao vivo pelo YouTube, então as pessoas vão poder participar. Ver as imagens também, né? Exatamente. Então, assim, a gente queria muito saber de vocês o que vocês acham disso, se vocês curtem essa ideia. Então, deixem aí nos episódios, no nosso Instagram, um pouco da opinião de vocês, se vocês acham legal essa nova iniciativa do Café com Tri, a gente fazer ao vivo no YouTube. E, inclusive, quem escuta a gente, Betão, vai poder, né, participar de algumas gravações ao vivo lá, né? A gente vai sortear algumas vagas de vez em quando. É isso aí. A gente fazer um negócio diferente, né? Dar uma mudada, tentar voltar um pouquinho à normalidade, juntar todo mundo, fazer um pouco de imagem também, que eu acho que é legal. Aí pode assistir ao vivo e assistir depois também, né? Eu tenho uma ideia aqui, inclusive poderíamos convidar alguns ouvintes para assistir ao vivo lá com a gente, fazendo o programa. O que vocês acham? Acabei de falar isso. Onde você tava? Eu tava brincando com o Xandinho. Tava correndo atrás do filho, que ele passou correndo ali, ó. Desculpa. Mas é isso. Deixem lá a opinião de vocês, se vocês curtem, e porque a gente sempre gosta de ouvir. E é isso. Em breve a gente dá mais novidades. E pessoal, siga-nos no Instagram, @Café com Tri, e nas plataformas de podcast, streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Querido, muitíssimo obrigado, galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.